Olá pessoal, meu nome é Marcel, bem-vindos para mais um vídeo do canal Tem de Tudo Fiz Mates. Nesse vídeo eu irei demonstrar que a raiz quadrada de um número real dos reais maior do que zero existe e é única. Esse vídeo ele é recomendável para pessoas que já possuem uma boa base de matemática e têm algum conhecimento prévio de análise na reta. Bom, por mais óbvio que isso pareça ser, na matemática, tudo acaba sendo passível de demonstração, ou pelo menos a maioria das coisas, né, acabam sendo passíveis de demonstração. E por mais óbvio que pareça ser, né, que a raiz quadrada de um número existe e é única, eu tenho que demonstrar que isso vale para todo e qualquer valor dos reais positivos. Por que que isso acaba sendo óbvio, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente pega alguns exemplos e acaba tomando ele como se fosse uma verdade para outros valores, né? Como se todos os outros valores fossem seguir a mesma regra. Por exemplo, se eu pegar aqui a raiz de 4, vamos pegar um exemplo simples. Raiz de 4, para calcular a raiz quadrada de um número, a gente tem que achar um número que tal que ele elevado ao quadrado dá igual ao radicando aqui, que é 4 no caso. A gente sabe que essa solução é 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Logo, x aqui é 2. Daqui a gente vê que a raiz existe e é única. Por que que ela é única? Porque se eu pegar um valor menor do que 2, o que que vai acontecer? Quando eu elevo ele ao quadrado, vai dar um número menor do que 4. Da mesma forma, se eu pegar um valor maior do que 2 e elevar ele ao quadrado, vai dar um número maior do que 4. De forma que a solução aqui é única e existe. Mas o que me garante que, para qualquer valor dos reais positivos, a raiz ela vai sempre existir, sempre vai ser única? Será que não existe algum valor? Vamos pegar aqui um número um pouco mais complicado aqui, ó. Será que não existe algum valor aqui de tal forma que a raiz não exista ou ainda ela não seja única? Eu tenho mais de um valor aqui que seja o resultado dessa raiz? Será que isso vai acontecer? Então, o objetivo desse vídeo é demonstrar que a raiz quadrada, ela sempre vai existir, sempre vai ser única para todo e qualquer valor, né, y pertencente aos reais e y maior do que zero, que vamos considerar aqui y maior ou igual a zero. Bom, mas antes de começar a fazer a demonstração aqui, eu vou fazer aqui algumas considerações sobre o conjunto de números reais. Um conjunto de números reais ele pode ser considerado como sendo um corpo ordenado completo. Então, eu vou explicar aqui em linhas gerais o que, que significa cada uma dessas nomenclaturas. O que é um corpo, né? Quando um conjunto pode ser considerado como sendo um corpo, quando ele é ordenado e quando ele é completo. Então, um corpo, né, um conjunto, né, que atende aqui às premissas de um corpo, ele satisfaz aqui algumas definições e propriedades que eu vou colocar na sequência. Eu vou procurar aqui, pessoal, ser o mais sucinto possível para a gente poder entrar na demonstração na sequência e não sobrecarregar aqui o vídeo. Então, para ficar caracterizado como um corpo, considerando as duas operações importantes aí que a gente tem, que é a soma e a multiplicação, uma primeira propriedade que ele deve atender aqui, que no caso vai acontecer com os números reais, é a propriedade comutativa. Se eu somar dois números, A e B, isso aqui vai ser igual a B mais A, e o mesmo vai valer aqui para a multiplicação. Uma outra propriedade é a associativa.
Se eu pegar três números, somar A com o resultado de B mais C, isso aqui vai ser igual ao resultado de A mais B somado com C. Isso vai valer também para multiplicação. Uma outra propriedade importante, né, que deve ser atendida, né, para ficar caracterizado aqui que o conjunto, né, é um corpo, é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Se eu multiplicar um número aqui A pela soma de dois números, né, B mais C, isso aqui vai ser igual a vezes B mais A vezes C. E um outro elemento que eu devo ter aqui é o neutro. Né? Para ficar caracterizado um corpo, esse conjunto ele deve ter o elemento neutro aqui na soma e na multiplicação. Na soma, o elemento neutro vale zero. Na multiplicação, o elemento neutro vale um. Por que ele vale zero na soma? Porque quando eu somo um número com zero, dá ele próprio. Por isso que ele é o elemento neutro. Quando eu multiplico um número por um, vai dar ele próprio. Por isso que ele é o elemento neutro na multiplicação. E a gente tem também os elementos oposto e inverso. Se eu for pegar um número qualquer lá, pertencente ao conjunto, o oposto dele vai ser o menos A. E ele vai ter que estar lá no conjunto também. E o inverso, se eu pegar um número qualquer, um número A, o inverso dele vai ser 1 sobre A, que eu posso representar aqui como sendo A menos 1. E ele vai ter que estar lá no conjunto também. Então, o conjunto dos números reais, como ele satisfaz todas essas propriedades, ele pode ser considerado como sendo um corpo. Só para dar um outro exemplo aqui, o que seria um conjunto, né, que não atende aqui às especificações de um corpo? Um exemplo de um conjunto onde, que não é um corpo, né? Vamos pegar aqui o caso dos números naturais. No caso dos números naturais, a gente tem lá os valores inteiros, né? Percebe que se eu pegar o inverso de um número qualquer aqui, vamos pegar o inverso do 2. Isso aqui vai dar meio, e meio não faz parte do conjunto. Então, ele não tem o inverso. Então, para cada número aqui, ou para alguns números, né, no caso, o inverso não pertence ao conjunto. Se ele não pertence ao conjunto, ele não pode ser considerado como um corpo. Então, os naturais é um exemplo de conjunto que não é considerado como um corpo, mas os reais são. Bom, agora vamos falar um pouquinho da questão do ordenamento. Um conjunto de números ele é considerado ordenado quando ele satisfaz uma série de propriedades aí das relações de ordem que envolve o sinal de desigualdade. Eu vou citar aqui duas delas. Vou citar a propriedade transitiva, que me diz que se eu tiver dois números, três números, né, A, B e C, sendo que A menor igual a B e B menor igual a C. Então, obrigatoriamente, A vai ser menor ou igual a C. Essa é a propriedade transitiva. E a gente tem também uma outra propriedade importante que eu vou utilizar aqui em uma das passagens da demonstração, que é a tricotômica. Se eu pegar dois números distintos, A diferente de B, o que vai acontecer? Ou A vai ser menor do que B, ou B vai ser menor do que A, obrigatoriamente. Então, são duas propriedades que a gente tem nas relações de ordem. Existem outras, é claro, existem outras relações que podem ser deduzidas, só que eu não vou comentar aqui, para não prolongar demais o vídeo. E o conjunto dos números reais, ele é ordenado porque ele satisfaz, né, todas essas propriedades, né, todas essas relações de ordem. Agora, na sequência, eu vou falar da completude. O conjunto dos números reais, ele também pode ser considerado como um conjunto completo.
Por que isso? Se eu pegar aqui um conjunto A contido nos números reais, um subconjunto dos reais, seja majorado, então A possui um supremo. Então, essa propriedade aqui da completude, ela me diz que se um conjunto contido nos reais for majorado, então A ele vai ter automaticamente um supremo. Para entender isso, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo. O que significa aí cada um dessas palavras que aparecem aí? Vamos pegar um conjunto aqui. O que seria um majorante desse conjunto? Percebe que o A são os valores de x pertencentes aos reais. Aqui está o quê? X está entre 0 e 2. Majorante é todo e qualquer valor que está acima dos valores de A, aqui, dos possíveis valores de A. Por exemplo, o majorante aqui seria o 3. Por quê? Para qualquer x pertencente a A, né, para todo x aqui pertencente a A, o x sempre vai ser menor do que 3. Então, para ser um majorante, o que tem que acontecer? O x tem que ser menor ou igual a m. Daqui a gente nota que a gente tem infinitos majorantes, né? Se eu tenho um, eu tenho infinitos outros majorantes. E essa propriedade aqui da completude, ela está me dizendo que se o subconjunto é majorado, então ele vai ter um supremo. O que que é o supremo? O supremo é o menor de todos os majorantes. Então, o supremo aqui do meu conjunto A, ele vai ser 2 aqui, no caso desse meu exemplo. Ele vai ser o menor de todos os majorantes. Notem que o supremo, ele pode ou não pertencer ao conjunto. No meu exemplo aqui, ele não pertence ao conjunto, porque o 2, né, não pertence. Ele é um majorante, ele é o menor majorante, ele é o supremo, portanto, mas ele não pertence ao conjunto. Caso ele pertencesse, vamos supor, vamos mudar aqui, ó. Caso ele pertencesse, tivesse isso aqui, então o supremo aqui ele seria um máximo, né? Ok? Bom, então com isso a gente conclui aqui que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado e completo. Agora, na sequência, eu vou fazer aqui a demonstração, começando. Eu vou dividir aqui a demonstração em duas partes. Na primeira parte aqui, eu vou demonstrar que a solução da raiz quadrada de y é única. Então, para poder fazer isso é relativamente fácil. Eu vou considerar aqui dois valores distintos, A e B, ou seja, A diferente de B. Eu vou supor que ambos sejam raízes aqui. Mesmo sendo diferentes, eles sejam raízes de y, ou seja, A quadrado igual a y e B quadrado igual a y. Ora, mas pela propriedade tricotômica, né, considerando aqui que ambos são maiores do que zero, pela propriedade tricotômica, um tem que ser menor do que o outro. Digamos que A é menor do que B. Daqui a gente conclui que A ao quadrado é menor do que B ao quadrado. A gente pode obter, né, multiplicando A aqui, né, a gente pode obter a partir das relações de ordem, é um resultado que a gente pode, né, chegar facilmente aqui. Só que B ao quadrado, como B é a raiz,
quadrada de y, b ao quadrado tem que ser igual a y. Daqui a gente conclui que a ao quadrado é menor do que y. Ora, mas se a ao quadrado é menor do que y, então a não é a raiz quadrada de y. Então não é possível que dois números distintos representem a mesma raiz, a raiz do mesmo número aqui, a raiz de y no caso. Então aqui a gente conclui que a raiz quadrada é única. Agora, na sequência, vamos para a segunda parte aqui da demonstração. Agora, a ideia é demonstrar que a raiz quadrada de y existe. Agora, a demonstração ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Para poder fazer isso, eu vou fazer aqui algumas considerações iniciais. Então, eu vou demonstrar que a raiz quadrada de y existe para valores de y maior ou igual a 1. Depois, para completar a prova, eu vou demonstrar que a raiz quadrada de y existe para y entre 0 e 1. Mas vamos começar aqui fazendo a demonstração para y maior ou igual a 1. Então, para poder fazer isso, eu vou definir aqui um conjunto A da seguinte maneira. Então, A vai ser os valores de x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e x ao quadrado é menor ou igual a y, cuja raiz eu quero aí verificar se existe. Eu quero determinar, né, demonstrar que existe. Notem que esse conjunto, né, da forma como ele foi determinado, da forma como ele foi definido aqui, ele é majorado. Como x é maior ou igual a 1, x ele acaba sendo menor ou igual a x ao quadrado, que por sua vez é menor ou igual a y. Então percebe que eu estou pegando os valores de x que são menores, todos os valores de x que são menores ou igual a y. Então aqui eu tenho um majorante, que é o próprio y, né? Tem um majorante. Se eu tenho um majorante, pela propriedade da completude, esse conjunto admite um supremo, que eu vou chamar aqui de C. Então, C é o supremo do conjunto A. A ideia aqui da demonstração, a ideia, né, para demonstrar que a raiz quadrada de y existe, é mostrar que a raiz quadrada de y, ela vai ser o supremo, esse valor C aqui. Então, se eu conseguir demonstrar que C é a raiz quadrada, ou seja, que C ao quadrado é igual a y, em outras palavras, eu completo a prova aqui. Para poder fazer isso, a ideia é demonstrar que duas coisas não podem ocorrer aqui. Primeiro, o C ao quadrado ele não pode superar o y, certo? Em segundo lugar, o C ao quadrado ele não pode ser menor do que o y. Percebe? Que a ideia para demonstrar é essa. Se o C ao quadrado ele não puder ser maior que y e simultaneamente ele não puder ser menor do que y, só resta ele ser igual a y. E se ele for igual a y, significa que C aqui, que é o supremo do conjunto A, é a raiz quadrada de y. Ok? Então eu tenho que demonstrar que essas duas desigualdades aqui não são possíveis de ocorrer. Vão me levar a uma situação de absurdo aqui. Bom, vamos começar aqui pela primeira. Para provar que o C, que
o c elevado ao quadrado tem que ser, não pode, né, ser maior do que y, eu vou definir aqui uma quantidade que eu vou chamar de h, que vai ser igual ao mínimo entre c e c quadrado menos y, sobre, não, ao contrário, não, tá certo, é isso mesmo. C quadrado menos y sobre 2c, ok? Notem que, da forma como eu defini o h aqui, a primeira característica dele é que ele vai ser positivo, porque independente se ele é o valor do c ou ele representa essa outra quantidade aqui, ele vai ser o menor desses dois valores, no caso, independente se ele é c ou ele é igual a essa outra quantidade, ambos os valores aqui são positivos, né? Porque o c, ele é o supremo do conjunto A, e ele pode ser, no mínimo, aqui igual a 1, né? Então, o C é positivo aqui. Então, o H é positivo. E também, o H, como ele é o mínimo entre esses dois valores, ele vai ser menor ou igual a C, e também ele vai ser menor ou igual a C ao quadrado menos Y sobre 2C. Porque ele é o mínimo entre C e C quadrado menos Y sobre 2C. Então, ele vai ser menor que essas duas quantidades. Ele vai ser menor ou igual, né, a uma dessas quantidades aqui. Agora, eu vou definir um outro termo aqui, que vai ser C menos H, uma outra quantidade aqui, e eu vou elevar ao quadrado. Isso aqui vai ser útil no processo de demonstração. Então, aplicando aqui o binômio de Newton, isso aqui vai ficar C ao quadrado menos 2CH mais H ao quadrado. Percebe que isso aqui vai ser maior ou igual a C ao quadrado menos 2CH, né? Aqui no caso é maior, né? Isso aqui vai ser maior. E notem que C quadrado menos 2 vezes C vezes H, agora olhando para essa desigualdade aqui, né? Se eu passar o 2C multiplicando aqui, então vai ficar 2CH menor ou igual a C ao quadrado menos Y. Portanto, menos 2CH vai ser maior ou igual, quando eu multiplico por menos 1, tudo por menos 1, inverte o sinal aqui, e aqui inverte, né? Fica Y menos C ao quadrado. Então, C ao quadrado menos 2 vezes C vezes H, isso aqui também vai ser maior ou igual a C quadrado mais Y menos C quadrado, que é igual a Y. Daqui a gente conclui, portanto, C menos H ao quadrado, isso aqui vai ser maior, né, que Y, daqui a gente conclui que, portanto, Y é menor que C menos H ao quadrado. E olhando agora para agora notem o seguinte, ó, olhando para o conjunto, os valores de x que pertencem a A são tal que x ao quadrado é menor ou igual a y. Então, x ao quadrado, os valores de x que pertencem a A são tais que, né, x ao quadrado
é menor ou igual a y, e isso, por sua vez, é menor ou igual a c menos h ao quadrado. Logo, a gente conclui daqui que x é menor do que c menos h. Agora, olhem que interessante aqui, né? Se o x for menor do que c menos h, percebe que o c ele não poderá ser um supremo, né? Porque o supremo é o menor de todos os majorantes, é o menor dos majorantes. Só que abaixo do C, eu tenho um outro majorante que é C menos H. Então, eu estou caindo aqui em uma contradição. Por que que surgiu essa contradição? Por que que surgiu esse absurdo? Pelo fato de eu considerar aqui que C ao quadrado é maior do que Y, certo? Então, isso aqui não pode acontecer. O C ao quadrado aqui, ele não pode ser maior do que Y. Bom, agora vamos provar que, vamos para o segundo caso aqui, provar que o C ao quadrado, ele não pode ser menor do que Y, certo? Então, eu provei aqui que C ao quadrado, ele não pode ser maior do que Y. Isso aqui não pode acontecer. Agora vamos provar, por outro lado, que C ao quadrado, ele não pode ser menor do que Y, restando apenas a possibilidade de que ele é igual a Y. Para fazer isso, eu vou novamente considerar, vou definir aqui uma quantidade que eu vou chamar de H, que vai ser igual ao mínimo entre C e y menos c quadrado sobre 3c. Percebe que da forma como eu defini o H aqui, ele vai ser positivo, porque o C é o supremo do conjunto A, né? E ele é positivo, ele vai ser no mínimo aqui igual a 1. E essa quantidade aqui também é positiva. Por que que ela é positiva? Porque eu estou supondo aqui, né, que c quadrado é menor do que y. Essa quantidade aqui entre parênteses também é positiva. Então, independente se o h é igual a c ou é igual a y menos c quadrado sobre 3c, ele vai ser positivo em ambos os casos. E como ele é o mínimo entre esses valores, ele vai ser também menor ou igual a c e menor ou igual a y menos c ao quadrado sobre 3c. Então, utilizando essas informações, eu agora vou desenvolver aqui na sequência o quadrado aqui de uma outra quantidade que vai ser útil aqui para a gente entender aqui por que que isso aqui não é possível de ocorrer. Então, c mais h ao quadrado, desenvolvendo aqui o binômio de Newton, isso aqui vai ser c ao quadrado mais 2 vezes c vezes h mais h ao quadrado. H ao quadrado, ele pode ser escrito como sendo h vezes h, não é? Isso aqui é menor ou igual a c vezes h. Por que isso? Porque o h ele é menor ou igual a c, certo? Como o h é menor ou igual a c, h ao quadrado tem que ser obrigatoriamente aqui menor ou igual a c vezes h. Isso significa dizer que isso tudo vai ser menor ou igual a c ao quadrado mais 2ch mais c vezes h. Isso aqui é igual a c ao quadrado mais 3 vezes c vezes h.
Agora, eu vou usar essa outra desigualdade aqui. Vou passar o 3C multiplicando aqui o H, então vai ficar 3CH menor ou igual a Y menos C quadrado. Então, a gente conclui, está aparecendo aqui, né, 3C vezes H. Então, a gente conclui aqui que isso tudo, C quadrado mais 3 vezes C vezes H, isso aqui vai ser menor ou igual a C ao quadrado mais isso aqui, Y menos C quadrado, que é igual a Y. Portanto, a gente conclui aqui que C mais H ao quadrado, né? Que foi o ponto de partida aqui. Isso aqui tem que ser menor ou igual a Y. Agora, vamos voltar aqui para o conjunto A e ver o que significa isso. Quando eu falo que C mais H elevado ao quadrado é menor ou igual a Y, isso significa dizer o quê? Olha aqui para a definição do conjunto A. Então, A são os x pertencentes aos reais, tal que x maior ou igual a 1 e x ao quadrado é menor ou igual a y. Isso significa dizer, em outras palavras, como c mais h ao quadrado é menor ou igual a y, significa dizer que c mais h pertence ao conjunto A, concorda? Porque ele satisfaz essa definição aqui, né? Quando eu elevo ele ao quadrado, ele é menor ou igual a y. Então, ele pertence ao conjunto A. Mas aqui, novamente, a gente cai em uma contradição. Por quê? Se C mais H pertence a A, então o C não pode ser supremo. Nem majorante, na verdade, né? Porque C é menor do que C mais H, certo? Então C não é majorante, porque existe aqui um valor que é maior do que ele pertence ao conjunto A. Ele infringe, né, a definição de majorante. Então eu tenho uma contradição, né? Porque inicialmente eu defini o C aqui como sendo o supremo do conjunto A. E agora eu estou falando que ele não é o supremo. Por que que eu caio nessa contradição? Pelo fato de eu estar considerando aqui C ao quadrado menor do que Y. Então isso aqui também não pode acontecer. Então C ao quadrado, o C ao quadrado, ele também não pode ser maior do que Y. Ora, se C ao quadrado não, desculpa, menor, né? Menor do que Y. Se o C ao quadrado ele não pode ser maior do que Y, nem menor do que Y, o que resta é que ele seja igual a Y. Sendo igual a Y, isso significa dizer que o C é a raiz quadrada de Y. Lembrando que o C, né, é o supremo aqui do conjunto A. Ok? Bom, agora na sequência, para finalizar a prova, eu vou demonstrar que isso vale também para Y entre 0 e 1. Y entre 0 e 1. Ok? Bom, se o y é menor, ele é positivo e menor ou igual a 1, eu posso daqui deduzir que 1 sobre y vai ser maior ou igual a 1. Concorda? Quando eu faço o inverso aqui, né? Se eu, né, eu vou ter que inverter o sinal aqui. Mas se 1 sobre y é maior ou igual a 1, eu caio no caso anterior. Quando eu pego um número, né, se eu for considerar
a raiz quadrada de um número, no caso, 1/y, que é maior ou igual a 1, eu já provei que ela existe. Digamos que essa raiz seja c, de forma que c quadrado é igual a 1/y. Por quê? Porque c é a raiz quadrada de 1/y. Mas por que que existe a raiz? Porque esse número é maior ou igual a 1, que foi a condição que eu impus na demonstração que foi anteriormente feita. Daqui, agora eu vou resolver para y, né? Vou passar o y multiplicando, e o c ao quadrado dividindo. Isso aqui também pode ser reescrito como sendo 1/c elevado ao quadrado. Daqui a gente conclui que 1/c é a raiz quadrada de y. 1/c é a raiz quadrada de y, considerando y entre 0 e 1. Quem seria o c aqui, né? O c é o supremo, né, do conjunto A, só que agora o conjunto A ele seria dado da seguinte maneira: x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 1 e x ao quadrado menor ou igual a 1/y, né? Para esse conjunto aqui, né, o supremo seria C, né? Ele é um conjunto majorado, né? E como ele é majorado, ele tem um supremo aqui, que ele seria o C, esse valor de C aqui que eu estou considerando aqui. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, aperta o botãozinho do like. Não se esqueça de dar um comentário, se você entendeu, o que você achou, se você já viu isso em algum lugar. E compartilhe. Até o próximo vídeo.